O Sínodo da Amazônia tem sido debatido e criticado por várias pessoas na internet e eu vou dedicar esse espaço para responder aos vídeos do Tiba. Eu já respondi ao primeiro vídeo dele, então o link está na descrição e eu recomendo muito que você assista o vídeo anterior, porque boa parte do que for tratado ali serve de base para o que eu vou responder neste vídeo aqui também. O Tiba separou a crítica dele ao sínodo em duas partes, lendo o instrumento de trabalho. E nesse segundo vídeo, eu vou começar de trás para frente. O título do segundo vídeo do Tiba foi Sínodo, Padres Casados, Ordenação de Mulheres, concluindo a análise. E como ele coloca essa questão no título, eu preciso chamar a sua atenção porque muita gente tem questionado o sínodo, especialmente por causa do parágrafo 129 do instrumento de trabalho, que trata sobre a ordenação, a necessidade de ministros na pastoral e na atuação dentro da pastoral na igreja, e muita gente tem achado que o documento trata sobre ordenar homens casados e até termos diaconisas, sacerdotisas dentro da igreja. Mas a verdade é que o documento não aponta estas questões. O Tiba comete os mesmos erros de leitura e interpretação do instrumento de trabalho e também não leva em consideração a tradição e o magistério da igreja sobre estas questões. Para você entender a fundo, eu recomendo que você assista o meu outro vídeo, onde eu detalhei passo a passo a doutrina e o magistério da igreja sobre a possível ou não ordenação de homens casados e também a impossibilidade de ordenação de mulheres não serem admitidas no sacramento da ordem em nenhum grau, nem como diaconisas, nem como sacerdotisas. O link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Eu não vou responder item por item dessa questão do vídeo do Tiba, porque eu já gravei um vídeo imenso tratando sobre estas questões. E eu recomendo que você assista. Inclusive, eu achava que o Tiba tinha assistido o meu vídeo, até porque eu mandei o link desse vídeo por WhatsApp para o Tiba. E acho muito estranho que ele tenha abordado essa questão no vídeo dele sem nem mesmo levar em consideração toda a argumentação que eu já apresentei para ele em um outro vídeo. Portanto, assista este vídeo que eu estou te recomendando sobre ordenação de homens casados e de mulheres dentro da igreja, daquilo que está sendo proposto no sínodo, porque muita gente tem deturpado o que está sendo apresentado no instrumento de trabalho. Muita gente tem deturpado como o Tiba deturpou no vídeo dele. Agora, respondendo mais diretamente à segunda parte do vídeo do Tiba sobre o instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia. Nós temos que entender primeiro para que serve um sínodo. Todo vídeo eu tenho falado sobre isso, mas guarde bem, um sínodo só pode tratar sobre questões de ação pastoral e missionária da igreja. Ele não pode nem propor, nem alterar questões de doutrina, nem mesmo sobre o magistério, sobre celebração de sacramentos, não pode tocar em questões de fé da igreja, nem mesmo de moral. Ele pode até apresentar alguma sugestão, mas isso é automaticamente descartado porque o propósito de um sínodo é apenas pastoral e missionário. Ele não tem poder deliberativo para questões dogmáticas. Portanto, um sínodo não pode alterar este tipo de coisa. E eu quero destacar dois parágrafos do documento Instrumento de Trabalho do Sínodo que já serve como resposta para um monte de questões que o Tiba e outras pessoas levantam. Trata-se do parágrafo 11, onde eu ressalvo os seguintes pontos. Jesus oferece uma vida em abundância. Veja, o elemento fundante deste documento é Jesus que oferece uma vida em abundância, segundo João capítulo 10, versículo 10. Uma vida repleta de Deus, uma vida salvífica que começa na criação e se manifesta já no mais elementar da vida. O anúncio de Jesus Cristo como vida em abundância e que ele é o caminho repleto que nos leva a Deus, está em evidência. Este é o ponto fundante de todo o trabalho do sínodo. E continua.
Nosso serviço pastoral, como afirmaram os bispos em Aparecida, constitui um serviço à vida plena dos povos indígenas, a qual exige que anunciemos a Jesus Cristo e a boa nova do reino de Deus. Exige-se que se anuncie Jesus Cristo e a boa nova do reino de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer proposta, antes de qualquer ação pastoral e missionária, tudo começa em Jesus Cristo, que é a fonte de vida em abundância, e as bases são a exigência do anúncio de Jesus Cristo e da boa nova do reino de Deus. Também devemos denunciar as situações de pecado, as estruturas de morte, a violência e as injustiças internas e externas. E fomentemos o diálogo intercultural, interreligioso e ecumênico. Procuremos discernir este anúncio e esta denúncia à luz de Jesus Cristo, o vivente, plenitude da revelação. Jesus Cristo é a plenitude da revelação e o instrumento de trabalho deixa claro quais são as bases e fundamentos para qualquer atuação da igreja. E também nós vamos ler no parágrafo 39 sobre diálogo e aprendizagem, dizendo o seguinte: existe um amplo e necessário campo de diálogo entre as espiritualidades. Diálogo é conversar com o outro, não é absorver o que vem do outro, mas entender a realidade do outro, dialogar. E também, a partir daí, conhecer mais sobre as crenças e religiões amazônicas. Não é absorver, é promover o diálogo, que exige uma abordagem cordial das diferentes culturas. A igreja agora não vai mais para o enfrentamento e para a imposição. Ela vai para o diálogo e a abordagem cordial, para não afastar as pessoas. Nós vivemos novos tempos e também a evangelização tem que se adaptar à realidade dos tempos atuais. E ainda continua o parágrafo 39. O respeito por este espaço não significa relativizar as próprias convicções. Aqui, esse ponto precisa ser bem claro, porque o Tiba questiona e muita gente tem questionado de que o instrumento de trabalho está relativizando a doutrina da igreja, o magistério, as bases e os fundamentos da fé. E o que nós vemos é o respeito por este espaço, pelo outro, a atuação no diálogo, não significa relativizar as próprias convicções. Não é para relativizar a fé, nem as convicções, nem a doutrina, nem a moral da igreja, mas sim reconhecer outros caminhos que procuram desvendar o mistério insondável de Deus. Como nós podemos levar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu acabei de falar, que está no parágrafo 11, como isso deve ser atuado e aplicado na pastoral e na missão da igreja. Esse é o desafio do Sínodo da Amazônia. Esta é a proposta que está por trás de tudo que é sugerido e apresentado. Tudo vai ser acatado? O Papa Francisco vai acatar todas as propostas? Não, ele vai balizar, ele vai analisar, ele vai esperar a inspiração do Espírito Santo. Ele é o filtro que vai determinar se isso está de acordo ou não com os ensinamentos e com o magistério e a prática da igreja. Dito isso, nós podemos entrar naquilo que está no vídeo do Tiba, item por item. Eu vou mostrar alguns trechos do vídeo dele e vou comentar os trechos que estão no instrumento de trabalho e aprofundar com outros documentos da igreja para a gente poder entender todo o contexto de tudo que está sendo proposto. Nessa segunda parte, o Tiba aborda a partir do parágrafo 94. Todos os outros parágrafos anteriores ele já questionou no outro vídeo e eu já respondi também. O link está aqui embaixo na descrição, tanto para o vídeo do Tiba quanto para o meu vídeo resposta. No número 94, eu tratei daquele absurdo que está aqui, né? Quando fala, literalmente, abre aspas, na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosofias, teologias, liturgias e costumes estranhos. Aí eu perguntei, o que seria isso? Os costumes estranhos. A teologia católica seria um costume estranho? Né? O que significa isso? Então, isso é impor, você evangelizar, anunciar Jesus Cristo Salvador, que interveio na história humana e modificou até mesmo a cultura. A confusão do Tiba neste parágrafo 94 está muito clara e ela é fácil de dirimir. Esse trecho, ele trata justamente sobre a educação
formal sobre escolas, universidades. Não é sobre a evangelização, nem sobre a catequese. Não trata sobre o conteúdo da evangelização e nós não estamos descartando a teologia da igreja, a doutrina, o conteúdo de fé, porque não é este o propósito, não é o que está sendo tratado aqui. Nós precisamos voltar um pouco mais no parágrafo 93. Dado que é histórica, a cultura possui sempre uma dimensão pedagógica de aprendizagem e aperfeiçoamento. Quando algumas categorias da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, tais categorias tornam-se instrumentos de evangelização. O que o documento está dizendo é: nós precisamos entrar com as categorias de fé dentro da razão e da ciência, do processo da educação, para ampliar a nossa capacidade de converter as pessoas. É a água transformada em vinho. É aquilo que, uma vez assumido, não é só redimido, mas torna-se instrumento do evangelho para iluminar e renovar o mundo. Mas além de entrar com as categorias de fé no processo de educação, da ciência e da razão, a igreja também diz que a educação ela não pode ficar presa apenas a estes parâmetros culturais, filosóficos, teológicos, nem as liturgias e a costumes estranhos. É este o ponto. Ele está tratando sobre a educação formal. De novo, não é sobre a evangelização. Mas tem uma citação muito importante aqui de um documento chamado Evangelii Gaudium, do Concílio Vaticano II, e esse trecho é muito relevante. E nós lemos exatamente o seguinte: o anúncio às culturas implica também um anúncio às culturas profissionais, científicas e acadêmicas. É o encontro entre a fé, a razão e as ciências, que visa desenvolver um novo discurso sobre a credibilidade, uma apologética original que ajude a criar as predisposições para que o evangelho seja escutado por todos. Quando algumas categorias da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, tais categorias tornam-se instrumentos de evangelização. É a água transformada em vinho. É aquilo que, uma vez assumido, não é só redimido, mas torna-se instrumento do Espírito para iluminar e renovar o mundo. Uma vez que não basta a preocupação do evangelizador para chegar a cada pessoa, mas o evangelho também se anuncia às culturas no seu conjunto, a teologia, e não só a teologia pastoral, em diálogo com outras ciências e experiências humanas, tem grande importância para pensar como fazer chegar a proposta do evangelho à variedade dos conceitos, dos contextos culturais e dos destinatários. Portanto, esse ponto fica muito claro. Educação aqui trata-se de educação formal e como que a igreja pode entrar na educação formal para transformar a realidade humana. E agora o Tiba, no parágrafo 98D, ele questiona sobre o que é chamado de erros históricos da atuação da igreja. Vai falar sobre erros históricos que atropelaram as culturas originárias, né? Eu vou ler na íntegra para vocês, número 1. Pede-se que seja aprofundada uma teologia índia amazônica já existente, que permitirá uma melhor e maior compreensão da espiritualidade indígena para evitar que se cometam aqueles erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias. Aí eu pergunto, quais são esses erros? Será que a evangelização de São José de Anchieta, dos seus companheiros, eles entrariam neste erro? Não deixa claro. O que nós vemos neste trecho é muito claro. Uma teologia índia amazônica. E a gente só precisa destacar um ponto. Erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias. Esse foi o erro. Atropelar as outras culturas, chegar de forma impositiva e não dialogar, e não conhecer, não aprofundar sobre o que vivem os outros povos. E mais uma vez, o documento pede: tenham em consideração. Não é para simplesmente adotar, trazer para dentro da igreja as outras realidades. É um pedido e que se leve em consideração outros elementos, como os mitos, as tradições, os símbolos destes povos, para que a gente não chegue apenas impondo e destruindo a cultura do outro. É justamente um contraponto à missão do encontro, do diálogo, o que está sendo proposto pelo Papa Francisco já há bastante tempo em outros documentos, diferentes de antes, que foi impositiva.
não significa, respondendo ao Tiba, então nós vamos descartar José de Anchieta e tantos outros missionários históricos e santos da igreja? Não, nós não vamos fazer isso, porque não significa que o passado foi um erro, apenas não serve mais para a nova evangelização. Ele não se aplica, aqueles métodos não se aplicam para os dias atuais. Ao longo dos 2000 anos da igreja, ela experimentou a evangelização com vários métodos e formatos e estilos, também adaptados para as mais variadas culturas, línguas, porque a sociedade muda e a nossa sociedade tem mudado muito rápido. A sociedade mudou e o que funcionava antes já não funciona agora. E nós vamos passar para o parágrafo 104H e também o 108, onde o Tiba questiona alguns elementos e a resposta também para esse ponto é bem básico, fácil, objetivo e direto. Vamos lá, no número 104. Eu vou ler também, abre aspas. Recuperar mitos e atualizar ritos e celebrações comunitárias que contribuam significativamente para o processo de conversão ecológica. Número 108. A inculturação e a interculturalidade. A inculturação e a interculturalidade. Sim, a inculturação você está inserida naquela cultura. A interculturalidade é o diálogo entre culturas diferentes. Não se opõem, mas se completam. Gente, o que é isso aqui? Como assim não se opõem, mas se completam? Não existe isso. Quando você encontra dois modos de proceder que são completamente divergentes, há sim uma oposição. Um pouco de cuidado e atenção na leitura do texto traria a resposta para o Tiba. Ele se confunde com os termos inculturação e interculturalidade, mas ele não acaba de ler o texto para ver que a resposta está no próprio parágrafo. A inculturação e a interculturalidade não se opõem, mas se complementam. Sim, se complementam, porque elas não são oposição uma coisa à outra. Assim como Jesus se encarnou em uma determinada cultura, aqui é a inculturação. É Jesus que entra, que se encarna na humanidade. Isso é inculturar-se. E Jesus assimila a cultura humana. Seus discípulos missionários seguem os seus passos. É por isso que os cristãos de uma cultura saem ao encontro de pessoas de outras culturas. Nós vamos em missão e vamos ao encontro de outras culturas diferentes das nossas, isso é interculturalidade. E o ponto mais importante deste parágrafo é quando fala sobre sementes do verbo. E aqui eu quero ler o que está no documento Ad Gentes do Concílio Vaticano II, no parágrafo 11, que é justamente esta citação. Faltou ao Tiba ir a esta fonte. No documento ele começa com o testemunho cristão, testemunho de vida e diálogo. Para poderem dar frutuosamente este testemunho de Cristo, anunciar Jesus, unam-se a estes homens com estima e caridade. Considere-se a si mesmos como membros dos agrupamentos humanos em que vivem. Veja, entrem para a realidade dos agrupamentos humanos onde você, missionário, estiver inserido e participe na vida cultural e social através dos vários intercâmbios e problemas da vida humana. Familiarizem-se com as suas tradições nacionais e religiosas. Vejam, os missionários precisam se familiarizar com as tradições e as religiosidades do outro. Façam assomar à luz, com a alegria e respeito, as sementes do verbo neles adormecidas. Sim, existem elementos da revelação de Deus na natureza, na cultura, na religião do outro, e tudo isso eu já respondi, já falei em outro vídeo, no vídeo anterior a esse. E é preciso encontrar estas sementes do verbo que estão adormecidas na cultura, na religiosidade e na vida dos outros povos, mas atentam ao mesmo tempo à transformação profunda que se opera entre os povos. E continua: assim como o próprio Cristo perscrutou o coração dos homens e por meio da sua conversão verdadeiramente humana os conduziu à luz divina, assim os seus discípulos, profundamente imbuídos do Espírito de Cristo, tomem conhecimento dos homens no meio dos quais vivem e conversem com eles. Diálogo, para que, através de um diálogo sincero e paciente, eles aprendam as riquezas que Deus liberalmente outorgou aos povos.
Sim, existe beleza e riqueza de Deus no meio de outros povos. E quando nós estamos inseridos e dialogamos com estes povos, eles podem aprender as riquezas de Deus que nós queremos anunciar. Mas esforcem-se também para iluminar estas riquezas com a luz evangélica, para libertá-las e restituí-las ao domínio do Deus Salvador. Esta é a doutrina da igreja para a maneira que nós devemos tratar a inculturação e a inculturalidade que o Tiba não entendeu no texto do Instrumento Labores, mas é muito simples. Nós devemos sim viver o que o outro vive e transformar a realidade do outro a partir deste encontro e do diálogo. E aqui tem uma outra parte curiosa no vídeo do Tiba que eu vou destacar, e ele pergunta, mas ele também traz uma resposta sobre tudo isso que a gente está falando aqui agora. Existem certos aspectos da cultura que precisam ser respeitados, obviamente. A forma do índio viver, do ribeirinho viver, todo o costume que ele tem ali, da vida em comunidade, que são coisas boas. Agora, você não pode pegar tudo, aí você pega o bom e o ruim, joga tudo no mesmo saco, aí põe lá, não, isso aqui em nome da cultura tem que ser adorado, né? Assimilado, aplaudido, promovido. Exatamente isso, Tiba. Nós precisamos conhecer e existem alguns elementos que nós podemos levar em consideração e que são bons, mas existem elementos que não são bons. E o próprio documento enumera aqueles elementos que podem sim ser absorvidos, que nós podemos trazer para a realidade cristã e também aquilo que nós devemos descartar. Não é assimilar qualquer coisa, nem jogar tudo no mesmo balaio e acolher como se qualquer coisa que vem do outro fosse boa e devesse transformar a nossa realidade. É o contrário, nós é que devemos, encontrando na cultura do outro, dialogando com a cultura do outro, apresentar o Evangelho. É isso que o Instrumento Labores tem proposto para este novo tempo da igreja, essa nova atuação de evangelização. Aqui eu tomei nota de outros pontos que estão nos parágrafos 110, 119, 120, 121 e 123, que o Tiba apresenta, mas eu seria muito redundante, já que eu tratei destes temas no outro vídeo. De certa forma, eu já respondi as questões que o Tiba levanta sobre estes parágrafos, então ficaria muito claro, especialmente aqui só para ficar mais claro, os argumentos estão todos no outro vídeo anterior, mas o ponto é o seguinte: sobre a questão da salvação fora da igreja, existe salvação fora da igreja? O instrumento de trabalho diz que existe salvação fora da igreja? Então essa questão também eu tratei no vídeo anterior, sobre a fonte da revelação também no vídeo anterior, e eu acabei de citar aqui e respondi sobre o adjentes no parágrafo 11, o que eu acabei de ler anteriormente, ele responde as questões que o Tiba tratou no parágrafo 110, 119, 120, 121 e 123. Então, para não ser redundante, a resposta já está dada no vídeo anterior e naquilo que eu acabei de citar. Depois, o Tiba questiona o que está no parágrafo 126A e 126D. É importante a gente observar aqui alguns pontos. Esses trechos são sugestões. Sugere-se considerar. Nem todos os elementos vão ser tratados pelo Papa e o Papa vai considerar, porque alguns destes elementos, sugestões e propostas que foram feitos no instrumento de trabalho tocam questões de doutrina, de dogma, de sacramento, e a igreja não pode tratar sobre isso a partir de sínodos. E estes pontos automaticamente vão ser descartados. Também eu respondi e abordei sobre essas questões no vídeo do Bernardo Kister sobre a teologia do Instrumento Labores, a teologia do Sínodo da Amazônia. Eu especifico estas questões aqui que são tratadas neste parágrafo 126. Vou deixar o link e referências na descrição aqui embaixo para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está. E agora, do meu ponto de vista, é a melhor parte do vídeo do Tiba, quando ele questiona o que está no parágrafo 146, a reforma agrária. Vamos ver exatamente o que o Tiba falou e qual que é a resposta para essa questão. 146, agora eu termino. Aliar-se aos movimentos sociais de base para anunciar profeticamente uma agenda de justiça rural que promova uma profunda reforma agrária. Não é assunto para a igreja, esses são assuntos do poder temporal. E trata que no documento a igreja não tem que entrar dentro dessas questões. Reforma agrária, da justiça rural. Aí mistura os poderes temporal, poder espiritual e causa essa confusão toda. A igreja não tem que tratar sobre questões de reforma agrária. Isso é questão do poder temporal. Sinto muito, Tiba, mas a igreja trata e já trata sobre esse assunto de reforma agrária
há muito tempo. E é isso que eu vou mostrar no magistério da igreja, com documentos dos nossos papas, e eu prometo, não vou citar nenhum documento do Papa Francisco sobre reforma agrária. O primeiro texto é um discurso do Papa São João Paulo II ao nosso ex-presidente José Sarney, na quinta-feira, 10 de julho de 1986. Veja exatamente o que o Papa São João Paulo II diz nesse discurso ao ex-presidente do Brasil em 1986. Vamos implorar que as iniciativas e reformas que estes desafios exigem, como a reforma agrária, sejam feitas com coragem e acerto, se processem com a aceitação e participação de todos à luz do são humanismo cristão, e que a organização e elevação social fiquem sempre ao serviço do homem todo e de todo o homem, com a sua dignidade e vocação sublime, tanto em zonas agrícolas como em zonas urbanas e suburbanas. Já em 1997, sob o governo do Papa São João Paulo II, o Pontifício Conselho Justiça e Paz publicou um documento para uma melhor distribuição da terra, o desafio da reforma agrária. E ele diz assim: realizar uma reforma agrária efetiva, justa e eficiente. No parágrafo 35, sobre este ponto, a doutrina social da Igreja é muito explícita e indica a reforma agrária como uma das mais urgentes a serem empreendidas sem demora. Em muitas situações, portanto, são necessárias mudanças radicais e urgentes para redistribuir à agricultura e aos homens dos campos o seu justo valor, como base de uma sã economia no conjunto do desenvolvimento da comunidade social. E agora, sob o governo do nosso Papa Emérito Bento XVI, em março de 2006, a Conferência Internacional da FAO sobre a Reforma Agrária e o Desenvolvimento Rural, e há uma nota técnica da Santa Sé, da diplomacia da Igreja. Significa que o Papa, como chefe de Estado, participa da decisão daquilo que está nesse documento. E ele diz o seguinte: de fato, ao considerar as numerosas questões relacionadas com a reforma agrária e com o desenvolvimento rural, é oportuno recordar o princípio imutável de que Deus destinou a terra e tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e de todos os povos, como critério inspirador e partilhado de uma ordem social e econômica capaz de envolver e motivar cada membro da família humana. Com base nisto, a doutrina social da Igreja realçou com frequência a condenação do latifúndio como intrinsecamente ilegítimo. E ainda no mesmo documento diz: cada ação de reforma agrária em favor das comunidades indígenas deverá não só garantir uma efetiva proteção dos seus direitos sobre a terra, mas também promover um adequado desenvolvimento global que, antes de tudo, não as discrimine em relação aos outros camponeses da população. Ah, esse Papa Bento XVI comunista criticando o latifúndio e falando de reforma agrária também para índios soa muito estranho, não? Nós devemos pensar dessa forma tão arbitrária? Os documentos da Igreja são claros, a doutrina social da Igreja é muito evidente e claro, e assim nos ensina já há muitos anos o Papa São João Paulo II e o nosso Papa Emérito Bento XVI. A reforma agrária é essencial e é sim papel da Igreja questionar e abordar estes temas. E ainda no início do seu pontificado, São João Paulo II, ele faz um discurso aos participantes na Conferência Mundial sobre a Agricultura e o Desenvolvimento, em 14 de julho de 1979, onde ele diz o seguinte: sendo as coisas o que são no interior de cada país, seja prevista uma reforma agrária que implique uma reorganização das propriedades agrícolas e a atribuição do solo produtivo aos camponeses, a fim de que eles tenham rendimento direto e estável e que sejam eliminadas as formas e as estruturas improdutivas que prejudicam a coletividade. Será que aqui alguém também vai chamar o Papa São João Paulo II de comunista por propor esse tipo de coisa que a gente acabou de ler? Nós temos que
acabar com esse discurso e esse maneirismo de que a igreja não pode entrar em questões sociais e políticas. A igreja pode, ela deve e ela tem que fazer, porque a igreja é a última fronteira de proteção dos mais pobres, dos marginalizados, daquelas pessoas que não têm voz. A igreja precisa cuidar dos mais pobres e dos mais fracos. Esse é o papel da igreja. E eu sei que se alguém chegou até aqui nesse vídeo, vai estar aqui embaixo me xingando de esquerdista, de comunista ou coisa do tipo. Mas o magistério da igreja me permite falar desse jeito, como nós acabamos de ver nestes documentos do Papa São João Paulo II e do Papa Emérito Bento XVI. Será que eles são tão radicais assim? Será que eles podem ser categorizados como esquerdistas, comunistas? Não, não podem, porque eles estão fazendo o que é preceito evangélico, o que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, é o ensinamento do magistério, da doutrina da igreja, da aplicação e da ação social da igreja no mundo. E nós não podemos abrir mão daquilo que é a nossa função. Nós não estamos aqui só para pregar o evangelho, é para aplicar o evangelho na vida das pessoas. O evangelho não é para ser só falado, é para ser vivido em todas as realidades humanas, inclusive nas realidades políticas e sociais. E esse é o desafio do instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia. É isso que o Papa Francisco tem conclamado à sociedade: ir ao encontro do outro, encarnar o evangelho na sociedade, sairmos das nossas sacristias e entendermos a realidade, a necessidade do outro e não ficarmos apenas no falatório, mas irmos para o que é concreto, o que é real do evangelho. Sim, Tiba, faz parte e é papel da igreja discutir reforma agrária. Não é só do poder temporal. Nós temos que esquecer isso, porque quando nos é conveniente, nós queremos intervir no poder temporal. E muita gente, nestes últimos ano e meio, 2 anos, tem falado muito de intervir com a fé no poder temporal, nos mais variados temas. Mas, quando são questões sociais, nós devemos ignorar? Nós não devemos ignorar. Me desculpa se nesse final eu me exaltei um pouco, mas é porque eu estou cansado, sinceramente, de explicar aquilo que é óbvio no documento de trabalho do Sínodo. Há muita gente se opondo à igreja e não confiando na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu a igreja e garantiu que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Foi Jesus Cristo quem escolheu os apóstolos e seus sucessores e instituiu o magistério da igreja, a sucessão apostólica. E nós temos que confiar que estamos na igreja de Cristo e que os apóstolos, os nossos bispos, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro, tem a inspiração do Espírito Santo para governar e nos confirmar na fé. É isso que nós devemos confiar, porque essa é a vontade de Jesus. Chega de embate contra a igreja, chega desse tanto de gente criticando a igreja, mas esquecendo de trabalhar para o evangelho. É isso o que nós precisamos fazer agora. Chega de dividir a igreja. Estas pessoas que acusam o Papa, acusam o Sínodo, acusam os bispos, a CNBB e tudo mais, estas pessoas já estão fora da igreja, porque não têm o cuidado de escutar os seus pastores instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Posso parecer um pouco exaltado, mas eu já gravei muitos vídeos de forma bastante ponderada, apresentando os documentos, lendo o magistério da igreja, interpretando o texto, trazendo a teologia do Sínodo para uma realidade, traduzindo aquilo que seja mais fácil para as pessoas e dirimindo as dúvidas. Mas muita gente ainda está cega e surda para a vontade da igreja, para aquilo que Jesus espera da sua igreja. Todos os links de tudo o que eu falei está na descrição. Todas as referências você pode conferir por si mesmo. Assista os outros vídeos que eu produzi sobre esse tema. E se você acredita que tem muita gente sendo enganada sobre as questões do Sínodo, compartilhe esse vídeo
deixa o seu like e deixa o seu comentário com outras dúvidas. Eu vou tentar responder e continuar ajudando, traduzindo a teologia e a realidade do Evangelho da Igreja para uma linguagem mais acessível para aquelas pessoas que estão com dúvidas sinceras sobre aquilo que está sendo tratado no sínodo, tudo aquilo que é pregado e anunciado pelo nosso Papa e pelos nossos bispos.